Você foi fazer uma consulta para fazer uma cirurgia e pediram que um cardiologista te avaliasse antes da cirurgia. Será que isso é mesmo preciso? O que o cardiologista faz nessa consulta? O que é a avaliação de risco? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Também sou professor universitário e aqui no YouTube eu falo a respeito de temas da medicina e das ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada. Várias vezes os pacientes me perguntam: eu vou operar minha vesícula, mas o anestesista pediu que eu passasse por uma consulta com um cardiologista. Por quê? O que o cardiologista vai fazer? Todo mundo precisa passar por uma consulta com o cardiologista? E eu já adianto que a resposta é não, tá? Não é todo mundo que precisa passar por uma consulta com o cardiologista antes de fazer uma cirurgia. Pacientes que não tenham um risco cardiovascular, obviamente não precisa. É uma pessoa jovem que vai fazer lá uma cirurgia plástica, não precisa de avaliação cardiológica. Agora, é um paciente mais idoso, é um paciente com pressão alta, com diabetes, que tem o risco de infartar na cirurgia, aí esse sim, ele precisa passar por essa avaliação. E o que a gente faz nessa avaliação? Basicamente a ideia é a seguinte: quando nós caminhamos, corremos, nós temos uma demanda metabólica para o nosso corpo. Só que se você tem um problema cardíaco, alguma coisa nesse sentido, você vai se limitar e vai parar, né? Se você estiver correndo, começar a doer teu peito ou tiver falta de ar, você para. Só que imagina que você está anestesiado e teu corpo está tendo uma demanda metabólica dessas. Não tem como você parar. Então parte-se dessa ideia. A avaliação do cardiologista para cirurgia é para ver se o teu coração suporta aquele procedimento cirúrgico. Então a primeira coisa que nós fazemos é: será que essa é uma cirurgia de emergência? Porque se for uma cirurgia de emergência, não tem nada que o cardiologista possa fazer que vá reduzir esse risco, porque o paciente precisa operar. Se ele não operar, ele pode morrer ou a doença dele pode se agravar. Então vamos imaginar o seguinte: tem um paciente que ele tem doença cardiovascular, mas ele internou porque fraturou o fêmur. Esse paciente não tem muito que o cardiologista faça que vá alterar, vai bloquear a cirurgia. Então esse paciente, ele pode ser operado, o cardiologista, quando for avaliar ele, simplesmente vai fazer o ajuste ali nos medicamentos que ele toma e vai liberar ele para o procedimento, sabendo dos riscos. Vai dosar exames de sangue para ver se ele tem risco de infartar antes e depois da cirurgia. E se ele infartar ou tiver alguma complicação, ele vai acompanhar para tratar. Então aqui é o primeiro cenário: cirurgias de emergência. Segundo cenário: cirurgias que não são de emergência, mas não podem ser adiadas. Quer ver um exemplo? O paciente tem um câncer e ele vai ter que operar deste câncer. E ele tem uma doença cardiovascular também. Eu até posso levar alguns dias para compensar esse paciente, mas eu não posso esperar muito tempo para essa cirurgia, porque senão esse câncer pode crescer e a cirurgia pode se tornar até mesmo não factível, né? Ou muito mais agressiva. Então, tem algum tempo curto, não é adiada a cirurgia e o cardiologista ele vai atuar ali para diminuir esses riscos. Agora, nós temos as cirurgias também mais eletivas, né, que podem esperar. Então, vamos imaginar aqui um paciente idoso que vai fazer uma prótese de joelho ou um paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica. Esse paciente não tem emergência. Ele pode, lógico, vai ter o desconforto dele pelo joelho ou pela obesidade até fazer a sua cirurgia. Mas não é nenhuma emergência, né? Vocês concordam comigo? Então, o que o cardiologista vai fazer? Aí sim, a gente tem tempo. Ele vai avaliar, vai estratificar o risco, vai fazer exames complementares para ver se esse paciente de fato aguenta aquela cirurgia que é proposta, a fim de minimizar totalmente o risco. Nesse caso, por exemplo, às vezes o paciente tem alguns vasinhos ali do coração que estão obstruídos. Aí é feito cateterismo, é desobstruído esses vasos, é controlado as condições clínicas que esse paciente tem e depois que tudo isso está resolvido, é liberado então para o procedimento cirúrgico. Na grande maioria das vezes não é necessário que o cardiologista acompanhe o ato cirúrgico em si, mas é interessante que ele analise o pré e o pós-operatório para atender justamente essas intercorrências. Se o paciente tem marca-passo, tem que fazer os ajustes, enfim, compensar o paciente. Então, são nesses cenários que nós trabalhamos. Então, quando o paciente vem para avaliação, a gente faz isso. É uma cirurgia que pode ser adiada, sim ou não? Se não, minimiza risco e opera. Sim, pode ser adiada, então, exames, vamos tratar tudo, deixar isso bem redondo para minimizar os riscos o máximo possível e aí sim, o paciente pode ir para a cirurgia. Entendeu a importância dessa avaliação pré-operatória? Então, quando o paciente chega no meu consultório, de volta, como eu falei, boa parte da consulta médica, já falei lá no vídeo de check-up, também vale aqui, ele é gasto ali naquela conversa e não tanto em exames complementares.
deles. Certo, gente? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo.